Bem, pessoal, como eu falei, a ovogênese ela vai produzir os gametas femininos que vão ser liberados todo mês, vai ser liberado aquele ovócito. Para isso, existe o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ciclo que vai controlar a liberação desses ovócitos e tudo. Ele é controlado por hormônios. Existem esses quatro hormônios principais aqui, que é o FSH e o LH. FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Eles são produzidos através de uma glândula que é a hipófise. Fica próximo ao hipotálamo, próximo ao cérebro. E existem esses outros dois, progesterona e estrógeno. A progesterona e o estrógeno eles são produzidos no ovário. Então, esses hormônios aqui eles vão controlar o ciclo menstrual, controlar a liberação do ovócito, controlar a irrigação do endométrio. Quando eles estiverem bem baixos, ocorre a descamação do útero e a menstruação. Então, existe o hormônio, o FSH, ele aumenta aos poucos, e lembrando, a gente olha no ciclo de 28 dias aqui, conta-se a partir do primeiro dia que a menstruação desceu. Então, no primeiro dia, a partir do primeiro dia, o hormônio FSH começa a aumentar aos poucos. Quando ele atinge um determinado nível, o LH aumenta também. Vocês viram que o LH estava tendo uma queda, mas quando o FSH tem esse determinado aumento aqui, o LH começa a aumentar novamente, até atingir um determinado pico. Quando aumenta o LH, aumenta mais ainda o FSH também. À medida que esses dois hormônios vão aumentando, vai aumentando esse aqui que é o estrógeno. Então, o estrógeno aos poucos também vai aumentando. Quando aumenta esses dois aqui, o LH e o FSH, vai ocorrer a ovulação. O FSH, pessoal, ele serve para que ocorra a maturação do folículo ovariano, que é o ovócito, que fica no ovário. Então, ele vai amadurecendo à medida que vai ocorrendo aqui o ciclo menstrual, vai amadurecendo e as células que ficam ao redor dele vão amadurecendo também para que seja liberado. Então, o FSH é o responsável por essa maturação. Quando ele está maduro, aumenta a produção de estrógeno, e o estrógeno ajuda com que aumente também a produção de LH. Quando o LH está muito elevado, quando atinge esse pico aqui, e o FSH também, aí aquele folículo ovariano que está maduro, ele vai ser liberado. Então aqui por volta do 14º dia, o folículo ovariano ele vai ser liberado. Aí vai ocorrer a fecundação ou não. Caso não ocorra a fecundação, ele vai ser degenerado e tudo. Então, vocês já observam aqui também que quando o estrógeno aumentou, a progesterona ela começou a aumentar também. Por quê? O estrógeno que ajudou na liberação, o LH e o FSH e tudo, que liberou aquele folículo ovariano, naquele folículo ovariano vai formar uma estrutura chamada de corpo amarelo. O corpo amarelo vai começar a produzir muita progesterona. Essa progesterona, junto com o estrógeno, vai fazer com que seja produzido o endométrio, com que o endométrio aumente a vascularização. O endométrio é uma camada que vai revestir o útero para nutrir o embrião. Então, a progesterona ela aumenta aqui, fica no nível bem elevado e vai aumentando o endométrio. O endométrio vai sendo irrigado e tudo. À medida que aumenta o estrógeno e a progesterona, esses dois aqui caem e eles têm uma queda brusca. Então, tanto o FSH quanto o LH, eles caem repentinamente. Esses pontinhos aqui foi um erro, desconsidera isso aqui. Aí, caso não ocorra a fecundação, a progesterona ela cai, logo em seguida também o estrógeno também cai aqui. Todos aqueles hormônios que estavam elevados, eles vão cair. Então, como não ocorrer a fecundação, o corpo amarelo ele é degenerado, por volta do 25º dia aqui ele vai ser degenerado, não vai ocorrer a fecundação. Todos os hormônios baixos, aí lembra o que é que acontece quando os hormônios estão baixos? Menstruação. Aí começa tudo de novo, todo mês assim, todo mês. Caso ocorra a fecundação, tanto a progesterona quanto o estrógeno, eles vão ficar em níveis elevados. A mulher ela não vai menstruar durante a gravidez. Como eu falei, existe a produção do folículo ovariano. Então, todo mês a mulher ela vai maturar cerca de 20 folículos ovarianos. Só que quando é no processo de liberação desse ovócito, apenas um desses 20 vai ser liberado. Os outros regridem e não vai ter nenhuma utilidade naquele dia. Então, aqui, pessoal, existe uma camada de células ao redor do ovócito. O ovócito ele é rodeado por essa zona azul aqui, que é chamada de zona pelúcida, que é uma camada de proteínas, para evitar que os espermatozoides consigam penetrar. E, além disso, ainda tem essa camada de células que é chamada de corona radiata. Os espermatozoides chegam aqui, um espermatozoide vai conseguir chegar aqui na zona pelúcida e tudo,
ele tem uma estrutura que vai ajudar a penetrar essa zona pelúcida. Essa estrutura é chamada de acrossomo. Nenhum espermatozoide consegue atravessar a zona pelúcida, a menos que ele abra o acrossomo, libere umas enzimas e elas vão fazer uma digestão da zona pelúcida. A partir desse momento, um espermatozoide consegue atravessar a zona pelúcida. Quando um atravessa, os outros são completamente bloqueados. Existe uma despolarização, uma mudança de carga elétrica na célula e os outros espermatozoides ficam bloqueados. É o que a gente chama de que vai evitar a poliespermiação. Como é a poliespermiação? A poli significa vários espermatozoides penetrando no ovócito. Apenas um, única e exclusivamente, vai conseguir chegar no ovócito. Ele toca a membrana plasmática do ovócito, ele se abre e solta o núcleo dele ali dentro. Aí aquele ovócito passa a ser chamado óvulo. Lembra lá? Óvulo. Aí, os dois núcleos vão se juntar, a união dos núcleos é chamada de cariogamia e vai dar origem ao zigoto. Preste atenção, pessoal. O zigoto ele não vai perder a zona pelúcida, aí ele vai sofrer algumas transformações, nós vamos ver a seguir.